Falarei sobre os quadriláteros, matemática, geometria plana, provavelmente. Algumas coisas que você deve saber sobre os quadriláteros. Só falando mesmo. O que é um quadrilátero? Quadri lembra 4. Então é um polígono, ou seja, uma figura plana, que apresenta 4 lados. E aí tem um quadrado pode ser chamado de côncavo, convexo e tal. O que danado seria um quadrado côncavo? É quando você traça uma reta dentro, sei lá, você junta pontos, né, da figura e alguma parte dessa reta fica fora da figura. Entendeu? Entendeu, né? Você traça 2 pontos aí dentro da figura plana, mas uma parte dessa reta fica de fora desse plano. Ou seja, isso aí que é um quadrilátero côncavo. Uma parte da reta fica fora. Já o convexo é aquele que você pode tacar quantos pontos quiser dentro da figura e todas as retas formadas vão estar sempre ficando dentro da figura, tá bom? Tá bom. Para lembrar que um quadrilátero apresenta a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Good. Aqui equivale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Acabei de falar, né, meu filho? 360 graus. Good. Tá bom. Em um quadrilátero, o ângulo formado por duas bissetrizes internas é igual a... Só para que você saiba. Então, se tem lá o ângulo X e o ângulo Y no outro lado, né? Então, o ângulo formado pela bissetriz do outro lado, sei lá, tem um lado esquerdo e os ângulos do lado direito. Então, se você somar os ângulos do lado esquerdo, o ângulo formado pelas bissetrizes desse lado esquerdo vai estar sendo igual a soma dos ângulos do lado direito dividido por 2, tá? A média aritmética dos outros ângulos que não foi envolvido na relação, certo? Em um quadrilátero, o ângulo formado por duas bissetrizes externas, agora de fora, então, é igual a... Simplesmente, o ângulo formado por essas bissetrizes externas, desses dois ângulos, vai estar sendo igual a os dois ângulos, tá? Então, os dois ângulos dentro da figura, dividido por 2. No caso, a diferença dos dois ângulos, que forma essa parte externa, dividido por 2, tá? Como assim, como assim, como assim? Tem lá o ângulo dentro da figura Y e Z. Aí o ângulo formado pelas bissetrizes externas de Y e Z é igual a Y menos Z dividido por 2, tá? Certo. Quais os tipos de quadriláteros? Com tipos de quadriláteros, eu quero me referir aos paralelogramos e trapézios. Os paralelogramos, rapidamente, são aqueles que apresentam todos os lados paralelos. E os trapézios, aqueles que apresentam 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Aqueles lados que se cruzam. Vão se cruzar se você estender as retas. Certo? Falando especificamente sobre o paralelogramo. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, apresenta 4 lados, onde todos os lados são paralelos. Não, no caso... apresenta, sei lá, o lado AC paralelo a BD igual o lado AB paralelo a CD, ok? Ok. Você apresenta aí os benditos lados paralelos, ok? Ok. E também é paralelo e igual, tá? O segmento, por exemplo, o paralelo aí AC paralelo a BD e mesmo sendo paralelo é igual, ok? É um paralelo, mas é igual. Então, AC é igual a BD, ok? É paralelo e é igual, tá bom. Vale lembrar que se você soma dois ângulos internos deste bendito quadrilátero, do mesmo lado, por exemplo, da esquerda, é igual a 180 graus, tá? É suplementares. E também vale lembrar que os ângulos opostos são iguais. Então, se nós temos lá em um bendito vértice o ângulo alfa, se você olhar lá o oposto desse alfa vai também ser alfa, tá? Então, ângulos opostos são iguais no paralelogramo. Good. E se você traça diagonais no paralelogramo, o encontro dessas diagonais vai estar sendo o ponto médio dessa figura. É isso aí o que se deve saber. Quais os tipos de paralelogramos que existem? Que há? Os mais famosos são o romboide, retângulo, losango e o quadrado.
O romboide é aquele paralelogramo famoso aí, mais famosinho, é o tradicional, que não forma ângulo de 90 graus, ok? Não forma, tá? Simples assim. Nós temos o ângulo retângulo. O paralelogramo retângulo é aquele que apresenta 4 lados retos de 90 graus, onde as diagonais são iguais, ok? Se você traça as diagonais aí dos vértices, elas são iguais. O losango vai estar sendo o paralelogramo que apresenta 4 lados iguais. E se apresenta 4 lados iguais, as diagonais vão estar sendo perpendiculares, ou seja, forma ângulo de 90 graus. E também essas diagonais vão estar sendo bissetrizes dos ângulos internos. Então, se é 4 lados iguais, né? Ângulo aí de 90 graus, provavelmente. Não, sei lá, se tem um losango aí que apresenta 90 graus, que vai estar sendo até o próprio quadrado. Mas dividiria aí o ângulo, né? Já que é bissetriz, em 45, 45. Tá. Então, losango apresenta 4 lados iguais. Não precisa ser igual a 90 graus, né? Só precisa ser 4 lados iguais. E o quinto danado é um quadrado. Um quadrado é um losango e retângulo ao mesmo tempo. Pronto. Ou seja, apresenta 4 lados iguais, losango. E apresenta 4 ângulos iguais, ou seja, retângulo. 4 ângulos retos. Ou seja, as propriedades do retângulo, do losango, vão estar também caindo aí para o quadrado, funcionando no quadrado. Diagonais iguais, são perpendiculares e bissetrizes internas dos ângulos aí do quadrado. Aí sim, dividindo, né, em 45, 45. Falando agora sobre o trapézio, o que danado é um trapézio? Trapézio é o quadrilátero, né? É um quadrilátero, ou seja, apresenta 4 lados, onde 2 desses lados são paralelos, são as chamadas bases, e 2 não são paralelos, são chamados não paralelos. Ou seja, vão se cruzar se você estender as retas. Nós temos a base chamada de base maior e a base que é chamada de base menor, ok? Ok. O que mais? Que mais? Se nós temos no lado esquerdo um ângulo alfa em cima, por exemplo, do trapézio, e o ângulo x embaixo, a soma desses dois ângulos vai estar sendo igual a 180 graus, ok? Ok. Nós também temos a chamada base média do trapézio. Sim, a base média lá no centro, né? Base média. Um segmento aí traçado tanto da base... Não é a base média, meu filho, é a base média. Sai lá do ponto médio do lado não paralelo, sei lá, AC, até o ponto médio do lado não paralelo, BD. Ok? Ok. E como é que se calcula a base média? Base maior mais base menor, tudo dividido por 2. E nós também temos o segmento de Euler, que é simplesmente um segmento formado aí pelo encontro das diagonais do trapézio, ou seja, o encontro do ponto médio das diagonais do trapézio com a base média, ok? Mas aí eu volto mais tarde. Como pode ser o classificado do trapézio com base nos lados? Com base nos lados, é diferente aí dos paralelogramas, né? Que nós temos tipos e tal. Aqui nós vamos à classificação por lados e por ângulos. Com base nos lados, nós temos o trapézio escaleno e o isósceles. Escaleno, se você lembra de triângulos, sabe que é diferente. Então, escaleno, o trapézio escaleno é aqueles que apresentam os lados não paralelos diferentes. Ou seja, os lados aí que se cruzam, eles são diferentes, tá? Diferentes e tal. Já o isósceles vão estar apresentando, né, os lados não paralelos iguais, ok? E uma particularidade do isósceles é que as diagonais são iguais, ok? Trapézio, isósceles, diagonais iguais. O trapézio pode apresentar algumas particularidades se for isósceles. Quais seriam essas especificidades? São três, principalmente, que você precisa saber. Traçado a altura do trapézio, se sai lá do segmento, né? Reta aí perpendicular à base. Então, traçado essa altura, o segmento formado será igual ao segmento de Euler. Que segmento é esse? Já. Então, traçado a bendita altura, o segmento formado será igual ao segmento de Euler. O menor segmento, tá? Certo. Agora, se o ângulo desse isósceles for igual a 45 graus, depois de traçado a altura, essa bendita reta altura
e o segmento formado vão estar sendo igual ao segmento de Euler, ok? Então é diferente da primeira particularidade que eu havia dito. Então aqui se o ângulo for de 45 graus, tanto o tamanho, por assim dizer, da altura quanto do segmento de Euler vão estar sendo... Tanto o tamanho da altura quanto o tamanho do segmento formado vão estar sendo igual ao bendito aí, a bendita reta de Euler. Ok. Já se a base menor for igual ao lado isósceles, né? Então igual aos dois lados ali que são isósceles, que são iguais. Então a diagonal desse bendito trapézio vai estar sendo a bissetriz também. Vai estar sendo bissetriz dos benditos ângulos internos, ok? Se a base menor é igual aos lados isósceles, a diagonal vai estar sendo bissetriz dos ângulos internos. Certo. Falando agora sobre a base média e o segmento de Euler, de um trapézio. Como se calcula a base média de um trapézio? A base média é simplesmente a base maior mais a base menor dividido por 2. Simples assim. E já o segmento de Euler, é basicamente a mesma coisa, só que com sinal de subtração, de diferença. Então, o segmento de Euler, o que de nada seria isso? Seria o segmento formado pelo encontro dos pontos médios das diagonais do trapézio, né? Na base média, ok? O encontro aí desses pontos médios das diagonais com a base média, certo? Certo. Então, esse segmento de Euler vai estar sendo igual a base maior menos a base menor dividido por 2. Certo. Rapidamente sobre a área de um trapézio, né? A área de trapézio é simplesmente a base média vezes a altura. Simples assim. Ou seja, a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Simples assim. É a área de um trapézio. E acaba aí. Quadriláteros.